boa tarde, alunos e alunas, alunos do Grau. Meu nome é Gabriel, tá certo? Sou professor aqui do Grau e a gente vai ter uma aula hoje sobre a legislação da turma de radiologia, tá? Hoje é um aulão, espero que vocês gostem, aproveitem, tá certo? Queria desejar uma boa tarde para todo mundo que está assistindo ou que vai assistir depois, tá certo? Em casa ou quando estiver mais tranquilo. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida em relação à aula de hoje, pode depois me perguntar, tirar dúvidas, pode tentar entrar em contato comigo, que nós vamos sanar todas, perfeito? Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai ter duas aulas, perfeito? Dois tempos de 40 minutos, com um intervalo entre elas. Basicamente, a nossa aula hoje vai ser sobre a legislação trabalhista, que são as duas primeiras aulas do curso de vocês, correto? Então, o que a gente vai aprender hoje, basicamente, como que funciona o direito do trabalho, os direitos do trabalhador, como é que funciona um contrato de trabalho, as demissões, a regra de rescisão contratual. Essa vai ser basicamente a nossa aula de hoje, tá certo? Então, eu vou tentar explicar de forma bem clara, bem simples, para que vocês consigam entender como é que funciona o direito do trabalho aqui no Brasil, tá? E queria mais uma vez agradecer a participação, tá bom? E se alguém tiver alguma dúvida, pode tentar entrar em contato comigo, que a gente vai tirar todas as dúvidas, tá certo? E a nossa primeira parte da aula, a gente vai começar com o contrato de trabalho, tá bom? Como é que vai funcionar as nossas aulas? Eu vou explicando e vou mostrando o slide ou a apostila junto com vocês, tá certo? Então vocês têm que acompanhar a aula junto com o slide aqui da câmera ou com a apostila que vocês têm. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, só me perguntar, só me chamar. Fechado? Então vamos lá, pessoal. A nossa primeira aula, a primeira parte da nossa aula é sobre contrato de trabalho. Tranquilo? Perfeito? Antes da gente iniciar a aula, eu queria fazer algumas reflexões sobre o direito do trabalho, tá bom? Eu escuto muita gente falando que o direito do trabalho ele protege muito o trabalhador, que ele dá muitos privilégios para o trabalhador, para o empregado, dá muitas regalias, e acaba que o empregador, a empresa, ela sofre muito com esse tipo de regramento, porque acaba dando muito privilégio para o trabalhador, correto? Só que, pessoal, existe no direito, nas relações de emprego em geral, o seu patrão, o seu chefe, ele está numa situação muito superior à do seu empregado, à do trabalhador. Não é verdade? Quando a gente vai trabalhar, nosso chefe está aqui e a gente está aqui. Ele pode mandar e desmandar na gente, não é? Ele pode delegar função, ele pode te admitir, ele pode te demitir, ele pode chamar sua atenção. É ele quem paga seu salário, correto? Então, existe um desequilíbrio nas relações de trabalho. O empregador ele está muito acima, ele está numa posição privilegiada em relação ao empregado, ao trabalhador. E a lei, a CLT, a legislação trabalhista, ela tenta equilibrar essa relação, colocar as duas partes numa relação de igualdade. Então, não quer dizer que a lei é injusta. Ela tenta equilibrar para tirar uma desigualdade. Ela tenta impedir uma injustiça, colocando as duas partes, tanto empregado e empregador, numa relação equilibrada. Então, a legislação, ela realmente vem para proteger o trabalhador, para que ele consiga ter paridade de armas para entrar numa relação de equilíbrio com o seu chefe. Então, o seu chefe, ele pode muito, o empregador pode muito, mas ele não pode tudo, correto? Porque existe essa legislação que protege e que equilibra essa relação. E o direito do trabalho, ele é feito justamente para isso, para equilibrar essa relação, correto? E não só no direito do trabalho. Se a gente pegar o consumidor, geralmente o consumidor, ele está muito abaixo das empresas que fornecem produto e serviço, não é verdade? Então, o direito do consumidor não é que a lei é injusta, ela vem justamente para equilibrar essa relação entre o consumidor e o fornecedor, a empresa, né? E assim em todas as outras áreas, no direito penal também.
o Estado ele é muito grande. Ele pode muito, ele pode te prender, ele pode te soltar, ele pode te condenar. Então, aquele que está sendo acusado, ele tem que ter proteção, correto? Não é verdade? Então, o direito penal, o direito processual penal, ele serve justamente para proteger aquele acusado e criar uma relação de paridade de armas com o Estado. Já pensou se os policiais pudessem prender todo mundo aí na rua, sem poder ouvir as pessoas? Então, não faz sentido. O direito do penal, processual penal, ele realmente vem para equilibrar essas relações desiguais. E assim funciona na Lei Maria da Penha. Não quer dizer que a Lei Maria da Penha é injusta porque protege muito as mulheres. Ali há uma relação de desigualdade, geralmente, né, entre homem e mulher. E aí o homem fica numa posição muito superior na mulher e a mulher se torna uma pessoa muito vulnerável naquela situação, correto? E aí a Lei Maria da Penha veio justamente para equilibrar, para dar paridade de armas entre aqueles participantes, entre o homem e a mulher. Assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente também vem para equilibrar essa relação, correto? Então, pessoal, todas as vezes que vocês se depararem com uma lei que protege determinada figura, a gente tem que pensar duas vezes se realmente essa lei é injusta ou se ela está querendo impedir uma injustiça, se ela está querendo realmente equilibrar uma relação desigual. Eu lembro de uma situação que sempre acontece essa situação comigo lá no escritório. O que acontece? A gente sabe que existe os benefícios previdenciários, correto? Todo mundo sabe disso, é a pensão, os benefícios em geral, correto? E uma das que o pessoal sempre me questiona é aquele auxílio prisional, né? O auxílio prisão, correto? Isso o pessoal me questiona muito. Mas não é que a lei é injusta, correto? Quer dizer que aquele rapaz, ele trabalhou, ele foi empregado de alguma empresa e ele contribuiu para o sistema. E às vezes ele foi preso trabalhando. Então ele tem direito ao benefício, ao auxílio reclusão, correto? Mas não é porque o Estado está dando dinheiro para ele, é porque ele contribuiu. Então, todas as vezes que a gente encontrar alguma legislação que protege determinada figura, a gente tem que verificar se realmente aquela lei é injusta ou não. Dificilmente é. Ela vem para proteger aquela relação que é desigual. Tá? E no direito do trabalho é exatamente isso. O direito do trabalho ele vem para proteger o trabalhador, para proteger o empregado, correto? Então, ele vem justamente equilibrar uma relação que é desigual. O chefe está sempre acima do empregado. Não é verdade? Porque a gente está sempre com medo de ser demitido, de ser mandado embora, de sofrer uma advertência, uma suspensão. Então, para não ficar totalmente ao arbítrio do empregador, a lei ela tenta proteger o empregado contra certos arbítrios mesmo, para que seu empregado não te demita só porque não gosta de você, sem justa causa, tá certo? Ou porque ele não vai com a sua cara. Mesmo que ele vá demitir, ele tem que pagar os seus direitos. Então, o direito do trabalho ele é justamente para isso, para proteger essa relação. Perfeito? E como é que eu estabeleço o vínculo entre empregador e empregado? É justamente pelo contrato de trabalho, tá certo? Que é o que a gente vai ver agora. Eu vou espelhar, tá? Aqui o slide para vocês e vocês vão acompanhar junto comigo. Perfeito? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. A gente está vendo agora aqui o slide, tá? Na parte de contrato de trabalho. Perfeito? Tranquilo? E é igual eu falei. Esse contrato de trabalho, ele vai estabelecer o liame entre o empregador e o empregado. É através desse instrumento que a gente consegue formalizar uma relação empregatícia, né, entre empregador e empregado. Lembra que esse instituto do contrato ele só formaliza, ele não caracteriza uma relação de emprego. Que a gente vai ver na outra aula o que caracteriza uma relação de emprego, tá? Esse contrato ele simplesmente vai formalizar essa relação. As partes já são empregador e empregado.
O contrato, ele simplesmente vai formalizar aquilo, colocar no papel e assinar. Perfeito? E o que que consiste nesse contrato de trabalho? Tá? A gente tem a definição na legislação, tá? Na CLT, lá no artigo 442, que é o acordo que pode ser feito, né? Um acordo que pode ser feito de forma verbal, tácita, escrita ou expressa, e que trata das relações de emprego entre empregado e empregador, correto? Há, portanto, um vínculo empregatício, que é a relação entre ambas as partes, definida por meio de um contrato de trabalho, que mostra a prestação de serviços que serão oferecidos à empresa. Tá? Então, na verdade, é um acordo. Esse acordo, como está escrito aqui, pode ser de forma verbal, né? Onde as partes falam, elas definem isso falando, tá? De forma tácita, em que elas simplesmente começam a trabalhar e se sujeitam a essa relação de emprego, tá certo? Tranquilo? Deu para entender, né? Escrito ou expresso, perfeito? Que realmente é aquela formalização que a gente precisa, né? Aquela assinatura. O ideal, a regra é que todo o trabalho fosse escrito, o contrato de trabalho fosse escrito e não verbal. Apesar do contrato verbal valer, o ideal era que fosse realmente esse contrato escrito. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Se tiver alguma dúvida, só me perguntar. Perfeito? Então, vamos lá, vamos seguindo. Então, pessoal, o contrato de trabalho nada mais é do que essa contraprestação. O seu empregador, ele vai oferecer a pecúnia, os valores, o dinheiro, e o empregado ele vai oferecer serviço, a mão de obra para aquele empregador, não é verdade? Então, são duas vias ali. O empregador pagando o seu salário, o empregado oferecendo o serviço. Na verdade, é indo e voltando assim, ó, o tempo todo. Empregador pagando e empregado prestando serviço. Correto? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Acho que já ficou claro, né? Existe contrato de trabalho que formaliza, que cria esse liame, né, entre empregado e empregador, perdão, e através dessa formalização que estabelece essa relação de emprego empregatícia, né? E esse contrato pode ser de forma verbal, tácita, escrita, né? E que estabelece essa via de mão dupla entre pagamento da pecúnia e a prestação de serviço. Tá certo, pessoal? Vamos seguindo. Vamos lá, vamos passar para o segundo slide agora. E aqui a gente vai ver as formas, né, os tipos de contrato de trabalho. Tá certo? O tácito, como eu falei, ou verbal, é o tipo de acordo feito com base na confiança entre empregado e empregador e não há um documento para comprovar, não é? Lembra que existe uma pequena diferença entre tácito e verbal. Quando é verbal, ainda é falado. As partes se comunicam. Olha, eu vou te contratar, você vai prestar esse serviço. E há um acordo realmente verbal, tá certo? O tácito não. O tácito, eles estão numa condição que eles simplesmente aceitam. A pessoa vem passar, ela é contratada para fazer só um serviço num dia, em um horário, mas ela continua ali trabalhando todos os dias, passa a frequentar, cumprir horário, cumprir uma jornada, tirar horário de almoço. Então, vira um contrato de trabalho de forma tácita. Não é verdade? Não faz sentido? As partes não, elas não se comunicaram, mas ele vira um contrato de trabalho tácito. O escrito ou expresso é o acordo representado pelo contrato de trabalho que deverá conter todas as obrigações e deveres de empregado e empregador. As cláusulas do contrato não devem ser contrárias à Constituição, à CLT ou às regras coletivas. Pessoal, esse aqui é o mais comum quando a gente vai trabalhar em determinado local, né? Geralmente a gente assina o contrato de trabalho e lá vai ter todas as cláusulas, correto? E como é normal, essas cláusulas elas não podem ferir a Constituição, a CLT, que é a legislação própria, e os acordos, né, as regras coletivas, acordo coletivo, né, convenção coletiva. Perfeito? Tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida também, pessoal, pode me perguntar, não tem problema nenhum, tá certo? Então vamos lá. Qualquer coisa podem me chamar aqui. Perfeito?
E aí, pessoal, a gente chega na carteira de trabalho, correto? A carteira de trabalho ela vem para justamente criar esse histórico, né? Na verdade, para o trabalhador, geralmente quando a gente vai ser empregado, os empregadores eles olham, veem o nosso histórico, né? Lembrando que na carteira de trabalho não pode ter conduta desabonadora, não pode ter aquelas condutas, advertências, suspensões, correto? A única coisa que vai conter na sua carteira de trabalho é aonde você trabalhou e o período que você trabalhou e a sua última remuneração. Então, se o seu empregador quiser colocar alguma advertência, alguma suspensão na sua carteira de trabalho, você pode tentar impedir, porque isso não está de acordo com a legislação. Correto? Tranquilo? Então, vamos lá, pessoal. A carteira de trabalho, ela pode, como está aqui no slide, a carteira de trabalho pode ser obtida gratuitamente por cidadãos maiores de 14 anos. É um documento obrigatório e o local em que serão anotados todos os dados relacionados à vida profissional do indivíduo. Perfeito, é exatamente o que eu falei. Pode ser maiores de 14 anos, é um documento obrigatório, tá? E o local que serão anotados todos os dados relacionados à vida profissional do indivíduo. Além disso, é necessário que ele esteja assinada pelo empregador, por isso será uma garantia dos direitos oferecidos pela CLT e a Previdência Social. Uma coisa importante da gente lembrar é que é necessário cumprir o prazo máximo de 48 horas para a devolução da carteira de trabalho. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, só me perguntar, não tem problema nenhum, tá certo? Então, vamos seguindo. Vamos lá. O funcionamento do contrato de trabalho, pessoal. Vamos lá. De acordo com o tempo de duração, os contratos de trabalho podem ser classificados por tempo determinado e indeterminado. Vamos lá, pessoal. Vou conversar aqui com vocês um pouquinho. Vamos lá. A regra do direito do trabalho, pessoal, é que os contratos sejam de prazo indeterminado. Ou seja, a gente não sabe quando termina. Na verdade, quando a gente começa a trabalhar no local, a gente espera que a gente vai trabalhar todos os dias no resto da nossa vida, não é verdade? Então ele não tem um fim, correto? Essa é a regra do direito do trabalho. A gente não sabe o dia que a gente vai ser demitido, o dia que a gente vai pedir demissão. Então a regra do direito do trabalho é que os contratos sejam de prazo indeterminado. Eu não sei quando que vai acabar. Todos os dias eu vou renovando um dia. Não é verdade? Todos os dias eu estou lá. Até que um dia acontece essa rescisão. Perfeito? Então a gente tem o contrato de trabalho por prazo determinado e o prazo indeterminado. A regra é o indeterminado. A exceção são os contratos de prazo determinado, que é aquele prazo de experiência, não é verdade? Ou realmente um prazo determinado, correto? E que eu tenho que trabalhar aquele período só, não é verdade? Então a regra é o indeterminado e a exceção é o prazo determinado. Ninguém quer trabalhar por prazo determinado. Todo mundo quer trabalhar por prazo indeterminado, aquele que vai renovando todos os dias enquanto eu estiver trabalhando, não é? Não faz sentido? Então vamos lá, vamos seguindo aqui para o slide, tá? Beleza. E aí a gente chega no funcionamento do contrato de trabalho. Fechado? De acordo com o tempo de duração, os contratos podem ser classificados por tempo indeterminado e determinado. Tranquilo? Há também o contrato de experiência, que funciona como um teste e não pode ultrapassar o período de 90 dias. Como eu falei, existe um prazo, então ele vai ser por tempo determinado. Tranquilo? Acho que não tem nenhuma dúvida. Ele é considerado um tipo de contrato por prazo, por tempo determinado. Correto? Não tem problema nenhum, pessoal. Fechou? Então a gente tem o contrato determinado e o indeterminado. Pessoal, uma coisa que eu queria conversar aqui com vocês. Na reforma trabalhista, houve uma inclusão, tá bom? Do contrato por prazo intermitente, né? O contrato intermitente. O que que seria esse contrato intermitente, pessoal? Ele seria um híbrido entre o contrato determinado e o indeterminado.
O que acontece? O empregado, ele passa a trabalhar por um período, ele encerra esse período e ele fica de forma em stand-by, ele permanece inativo por um período e ele volta a trabalhar de novo. Ele vai e volta. Perfeito? Então, pessoal, esse trabalhador, ele para, ele trabalha, ele para, ele trabalha, ele para, ele trabalha, e assim vai, de forma intermitente. Ele vai e volta. Então, a gente tem um contrato determinado, o indeterminado e o intermitente. O determinado é o prazo determinado, o intermitente é aquele que vai e volta, trabalha e volta, e o indeterminado que é aquele que vai renovando todos os dias. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Vamos seguindo aqui os slides. Então vamos lá, pessoal. Contrato por tempo indeterminado. É o tipo de contrato sem prazo para finalizar, assim como eu conversei com vocês. Não é verdade? É necessário que haja anotação na carteira de trabalho, no prazo de até 40 horas, até mesmo nos casos de experiência. Então, pessoal, como eu falei com vocês, essa é a regra. Quando a gente chega num local de trabalho para trabalhar, a gente quer passar a vida toda lá. A gente espera que aquele emprego seja o melhor da nossa vida, o melhor salário. Então a gente quer passar a vida inteira lá trabalhando lá, não é verdade? Por isso que a regra é que seja um prazo indeterminado. A gente não chega querendo trabalhar já querendo sair, né? São raras as exceções. A gente espera que aquele seja o nosso emprego na nossa vida, não é verdade? Então, essa é a regra, são os prazos indeterminados. O prazo determinado é o tipo de contrato com prazo definido para ser encerrado. Geralmente são utilizados nos casos de serviço que possuem características transitórias. Possuem o prazo máximo de 2 anos, quando são prorrogados por mais de uma vez se transformam em contratos indeterminados. O que isso quer dizer, pessoal? Que se eu estou num contrato de prazo determinado, com aquele prazo, né, certinho, vamos supor de 90 dias, mas eu ainda continuo depois desses 90 dias trabalhando, esse contrato deixa de ser por prazo determinado e ele passa a virar um contrato por prazo indeterminado. Qual que é a diferença disso na prática? São as verbas rescisórias, não é verdade? Quando a gente é demitido em um contrato por prazo indeterminado, a gente tem todas as verbas, né? Seguro-desemprego, férias, 13º, tem tudo. No contrato determinado, cessou aquele período, a gente tem parte das verbas, a gente não tem todas as verbas, a gente não tem o seguro-desemprego, não é verdade? A gente realmente só tem aquelas verbas decisórias que a gente já tinha direito. Tranquilo? Ficou claro? Alguma dúvida, pessoal? Se tiver alguma dúvida, podem me perguntar, podem me procurar, que a gente vai sanar todas as dúvidas para vocês. Fechado? Se eu estiver falando muito rápido, também podem me interromper. Não tem problema nenhum. Tranquilo? E aí, vamos passando para o próximo slide. Eu vou aqui interromper, conversar com vocês um pouquinho, perguntar se ficou claro isso para vocês, os tipos de contrato, né? Prazo determinado, indeterminado e intermitente. É aquele que vai e volta. Trabalha e deixa de trabalhar, trabalha na mesma empresa. Tranquilo? Fechou? Então vamos lá, pessoal. Vamos seguindo, vou compartilhar a tela de novo com vocês, tá? Vamos lá. E aí a gente chega no contrato de experiência. Pessoal, como eu conversei com vocês, o contrato de experiência é por prazo determinado, tá? Esse é o período em que realmente não só a gente tem a sensação de que só o empregador vai te avaliar, mas o contrato de experiência serve para o empregado avaliar realmente se ele quer trabalhar naquela empresa. Assim como a entrevista. A entrevista de emprego, o empregador ele vai tentar conversar com você para tentar te analisar. Mas quem está sendo entrevistado também está analisando a empresa, o empregador. Não é verdade? Então não é só o empregador que analisa na entrevista, no contrato de experiência, correto? O empregado também tem essa oportunidade. É ali que ele pode perceber se ele vai continuar ou não. Tranquilo?
Alguma dúvida? Nenhuma, né? Então vamos seguindo. Então vamos lá. Além dos contratos citados, há também o de experiência, que tem a função de verificar como são as habilidades e qualidades profissionais do indivíduo e ainda mostrar a ele as vantagens oferecidas pela empresa, caso fique por mais tempo. A duração é de até 90 dias. Se for excedido, passará um contrato indeterminado. É comum as empresas definirem no contrato de trabalho um período de 45 dias de experiência, que pode ser prorrogado por mais 45. Em caso de quebra de contrato, a regra é a mesma. A parte que descumpri-lo pagará a indenização. Pessoal, 90 dias, né? Determinado. Se trabalhou um dia a mais, passa a ser prazo indeterminado. Então, aquele empregador que deixar aquele empregado ultrapassar esse período de 90 dias, vai ter que pagar todas as verbas rescisórias, multa do FGTS também, que eu tinha esquecido de falar, que quando há o encerramento correto, não precisa pagar a multa. Mas, se for demissão no prazo indeterminado, tem a multa ainda do FGTS. Tranquilo? Então, geralmente as empresas fazem 45, prorrogável por mais 45. Tá bom? Se nesse meio, vamos supor que a gente está no prazo determinado, de 90 dias. No meio do período, o empregador não quer mais saber do empregado. Aí ele paga a indenização. O empregado, se desistir no meio do contrato por prazo determinado, paga um salário, tá? Para aquele empregador. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Acho que nenhuma, tá tudo certo, né? Então vamos lá, pessoal, vamos seguindo. Suspensão do contrato de trabalho. Pessoal, durante o contrato de trabalho, existem duas situações que de início pode parecer estranha, que é um período em que a gente trabalha e recebe, e um período que a gente não trabalha e mesmo assim recebe. Faz sentido para vocês isso? Então, vamos lá. Na suspensão do contrato de trabalho. Na suspensão, pessoal, eu não trabalho e recebo. Mas como assim, professor? Eu não trabalho e recebo? Sim, eu não trabalho e recebo. Quer dizer, então, que no período que eu não estou trabalhando, mas eu ainda estou recebendo. É verdade. O horário de almoço. Perdão, pessoal, o horário de almoço não. Eu não trabalho e recebo. Ah, sim. É quando eu estou no período de férias, perfeito? Eu não estou trabalhando, né? E recebo. É o período de férias, não é verdade? Quando eu estou, vamos supor, de atestado, né? Quando eu caso, que eu tenho dias, né? Quando a mulher está em licença maternidade, ela não trabalha e recebe, não é verdade? Quando o pai também está em licença paternidade, não é verdade? Quando um parente próximo morre, a gente tem um período ali, um período de alistamento, que a gente não trabalha e recebe, correto? Então a gente chama esse período que a gente não trabalha e recebe de suspensão do contrato de trabalho. Eu acabei confundindo aqui com o horário de almoço, mas é caso de interrupção, tá? Suspensão eu não trabalho e recebo, tá bom? Então vamos lá, são situações onde o empregado deixa de prestar o serviço da empresa, esse período não é considerado tempo de trabalho e assim ele também não receberá salário, tá? Tranquilo? Vamos lá, pessoal. E o caso de interrupção no contrato de trabalho, fechado? Então vamos lá. As interrupções no contrato, quando acontece quando o funcionário deixa de trabalhar e mesmo assim receberá, tá, pessoal? Então aqui, ó, na suspensão, ele não trabalha e não recebe, e na interrupção, ele não trabalha e recebe. Fechado? Então vamos lá, aqui, ó, igual eu conversei com vocês, nas férias, tá bom? No falecimento do cônjuge, no alistamento militar, afastamento por doença, casamento civil, tranquilo? Então na interrupção, eu não trabalho e recebo, e na suspensão, eu não trabalho e eu não recebo. Tranquilo? Ficou alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Então vamos lá, pessoal. Alterações no contrato de trabalho.
O contrato só é alterado nas seguintes situações. Ambas as partes têm conhecimento da mudança, tá? Por determinação da lei, e quando um funcionário muda de cargo ou é promovido. Então, pessoal, a regra no direito do trabalho é que os contratos eles não podem ser alterados, tá bom? É o princípio da permanência, né? Da inalterabilidade contratual. Os contratos eles não podem ser alterados. Tranquilo? Ficou claro isso para você? Só pode ser alterado se ambas as partes têm o conhecimento, desde que não prejudique o trabalhador, por determinação legal, ou quando o funcionário muda de cargo ou é promovido. Aí pode ter alteração no contrato de trabalho. Caso contrário, não pode. Tranquilo, pessoal? Fechado? Se tiverem alguma dúvida, é só me perguntar, tá bom? Em relação à suspensão e interrupção, tá? Se não ficou claro. E as alterações no contrato de trabalho também, tá bom? Lembre que a regra é a permanência do contrato de trabalho. Sabe por quê? Porque senão a gente ia ser contratado para receber um salário e no meio do contrato o nosso empregador iria mudar nosso salário, ia mudar nosso horário, na verdade, ia mudar a nossa função, não é? Já que ele poderia alterar o contrato de trabalho. Então a legislação veda a alteração unilateral do contrato. E assim como o empregado também não pode alterar o contrato dele, ele não pode exigir o salário maior, ele não pode exigir a mudança de horário, ele não pode exigir um cargo, não é verdade? Então, só pode alterar quando as duas partes decidirem, desde que ainda não prejudique, tire direitos do trabalhador. Fechou? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Então vamos lá, pessoal. A rescisão, chegando na rescisão desse contrato, nada mais é do que essa quebra, né? O contrato ele vem para criar esse liame entre empregado e empregador e a rescisão justamente é essa quebra, né? Então, existem muitas situações que ocorre a rescisão do contrato, ela pode ser feita tanto por iniciativa do empregado quanto do empregador. No caso do empregado, o empregado ele pede a demissão, né? E quando ocorre a demissão por parte do empregador, ele vai pedir aquela demissão daquele empregado que pode ser sem justa causa ou com justa causa, tá? Quando não tem justa causa, é simplesmente dizer que não tem um motivo específico. O empregador simplesmente não quer você mais na empresa, não tem uma razão. Quando é por justa causa, é porque aquele empregado geralmente cometeu alguma falta grave. Então, não tem como ele permanecer na empresa com aquela falta grave, então ele é demitido por justa causa. Tranquilo? Acho que isso ficou bem claro, né? Então, sem justa causa, não tem um motivo específico. O empregador simplesmente quer que você deixe de trabalhar na empresa. Por justa causa, geralmente aquele empregado cometeu uma falta grave. Tranquilo? E aí o pedido de demissão acontece quando o empregado decide sair da empresa, né? Ele deve comunicar com menos de pelo menos 30 dias de antecedência. Ele não vai receber seguro-desemprego ou a multa de 40% do FGTS. Caso não cumpra aviso prévio, deverá indenizar o empregador com o salário. E a sem justa causa, nada mais é quando há demissão, né? Por parte do empregador, antes do prazo de definido pelo contrato, tá? Então, quando tem uma sem justa causa, ele vai receber todos os direitos. Vai receber o aviso prévio, indenizado ou não, a multa de 40% do FGTS, o 13º salário, as férias, né? Vai ter o seguro-desemprego também, tá bom? Então, essa é a diferença, pessoal. Quando a gente pede demissão, a gente recebe parte dos nossos direitos. Quando a gente é demitido sem justa causa, a gente recebe todos os nossos direitos. Quando a gente é demitido por justa causa, aí a gente recebe poucos direitos. É como se fosse uma escada, né? Quando a gente é demitido sem justa causa, a gente recebe tudo. Quando a gente pede demissão, a gente recebe parte. E quando a gente é demitido por justa causa, a gente recebe pouco. Na verdade, não faz sentido? Faz sentido isso para vocês, né? Porque quando o empregador te demite, ele tem que te pagar tudo. Quando a gente pede demissão, a gente recebe só o de que a gente tinha direito. Mas quando a gente comete uma falta muito grave, que causa uma justa causa, a gente recebe bem pouca parte do que a gente teria direito. Tranquilo? É isso, pessoal.
essa foi a nossa primeira aula, eu queria agradecer, tá bom? Daqui a 15 minutinhos, pode ser? A gente começa a nossa segunda aula, tá bom? Que vai ser sobre os direitos em si, os direitos do trabalhador, tá bom? A gente vai reconhecer a figura do empregado e do empregador. Tranquilo, pessoal? É isso, queria agradecer, tá? Espero que vocês tenham uma boa aula hoje, um bom aprendizado, tá bom?